Boa noite, pastor. A paz. Vamos orar para a gente dar início à nossa aula. Pai amado, nós estamos aqui nesta noite, mais uma sexta-feira, diante da Tua presença. Queremos render graças ao Senhor por esta oportunidade que a gente tem e aprender um pouco mais. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a capacidade do Senhor sobre as nossas vidas. Seja conosco, nos abençoe nesse tempo aqui de aula, para o louvor da glória do Teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Nós começamos sexta-feira passada estudando sobre a hermenêutica 2, que é a questão da interpretação dos gêneros literários. E o primeiro gênero literário que a gente começou foi com parábola. Então, a gente vai dar continuidade dentro desse gênero, da como fazer a interpretação de parábolas. Eu vou aqui fazer a exibição dos slides, para a gente conversar sobre. Muito bem. Qual foi o primeiro princípio que a gente trabalhou sexta-feira passada? Foi esse aqui. Todas as vezes que você for interpretar uma parábola, o primeiro princípio é identifique o problema, a pergunta ou a situação que originou a parábola. Ou pode ser dito também, observe o cenário em que a parábola se situa. Então, a gente usou, na verdade, 3 exemplos. O primeiro exemplo foi a parábola do filho pródigo, onde a gente situou o surgimento dessa parábola num diálogo entre Jesus e os religiosos, mas num contexto onde publicanos e pecadores vinham até Jesus para ouvi-lo e os religiosos, por um lado, reclamavam, murmuravam. E nesse contexto, Jesus contou 3 parábolas que a gente deve voltar lá depois. A parábola da ovelha perdida, do dracma perdido e a parábola do chamado filho pródigo. Depois nós vimos Mateus 20, que foi a parábola dos trabalhadores na vinha, né? Onde tem 5 grupos que vão trabalhar. O primeiro vai 6 horas, o último vai 5 horas da tarde. Um grupo trabalha 12 horas, o outro grupo trabalha apenas 1 hora e eles recebem igualmente. E aí Jesus contou essa parábola para ensinar que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos. E nós vimos que o contexto está no capítulo 19, quando o jovem rico pergunta para Jesus o que ele pode fazer para herdar a vida eterna, e Pedro pergunta, dizendo para ele que eles, discípulos, deixaram tudo, o que é que eles vão ganhar. Então, esse foi o contexto. E nós ainda vimos a parábola do samaritano, onde o contexto foi um intérprete da lei que perguntou para Jesus quem é o meu próximo, e Jesus contou a parábola do samaritano para explicar quem era o próximo. Então, isso aí foi basicamente a nossa aula anterior. O segundo princípio para você interpretar uma parábola é que você deve identificar a verdade principal que a parábola ilustra. Preste atenção nisso.
Cada parábola, ela tem uma verdade central. Ela tem uma verdade principal que deve ser buscada. É chamada o fato de que uma parábola ela ensina uma verdade única. E antes de qualquer coisa, eu preciso identificar essa verdade. Como é que eu descubro isso? Quase sempre, uma parábola ela explicava uma única verdade espiritual. Não era costume de Jesus fazer o quê? Analogias de todos os detalhes das parábolas que contava, certo? Vamos lembrar aqui, quais parábolas que Jesus explicou cada detalhe? Que você lembra, de cara, assim. Jesus contou a parábola e depois explicou os detalhes dela. Do semeador. A do semeador, ele explica o que significa cada um daqueles terrenos onde a semente caiu. Qual outra? Que você lembra? Das virgens? A do joio e do trigo. Do trigo, do joio e do E ele trigo. explica o que é o joio, o que é o trigo, o que é os anjos, o que é o campo. E você vai ter João 10, do 1 ao 6, que é quando ele conta a parábola, ele fala da questão de que ele é o pastor, as ovelhas estão no aprisco, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, depois ele vai explicar, olha, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, quem vem depois, todos que vieram antes de mim, é ladrão e salteador. Então, essas são as exceções. Mas, no geral, Jesus não explicava todos os detalhes da parábola. O que eu quero lhe dizer é, naquelas parábolas em que Jesus não explicou os detalhes, se contente em perceber qual foi a verdade central, a verdade principal ou a verdade espiritual que Jesus queria destacar. Então, eu queria chamar sua atenção, deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que não. Eu queria chamar sua atenção para algumas parábolas, onde a gente vai perceber e destacar essa verdade principal. Mas eu queria mostrar para vocês primeiro algo que não deve ser feito. Por exemplo, parábola do bom samaritano, que a gente leu, que se encontra em Lucas 10. Você consegue lembrar quais são os principais personagens, as principais figuras dessa parábola? Me ajudem aí a lembrar. O levita, o sacerdote. Vamos lá. O levita. O sacerdote. O sacerdote. Quem mais? O próprio samaritano. O samaritano. O samaritano. Quem mais? A pessoa que estava na beira da estrada agredida, né? Isso, a pessoa que foi agredida. E quem agrediu? Os ladrões. Os ladrões. E aí você vai ter o animal, que o bom samaritano coloca o cara em cima dele, e você vai ter a hospedaria e o dono da hospedaria. A minha pergunta é, quando Jesus contou essa parábola, ele queria que a gente se preocupasse em pensar o que significa o sacerdote, o levita, os ladrões, o samaritano, a pessoa ferida, o jumento, a hospedaria, o dono da hospedaria e as 2 moedas que o cara deu. Ele queria que a gente entendesse cada um desses significados, cada um desses detalhes, ou ele tinha algo central para ensinar? Ele tinha uma verdade central. Ok, então abram aí em Lucas capítulo 10. Só um minuto. Vocês
Vocês já ouviram falar nesse homem aí que está na tela, o nome dele? Santo Agostinho. Já ouviram falar dele? Eu acho que já fiz ele de madeira. Já mesmo, Agildo? Ah, tô brincando. Santo Agostinho, a gente acha que ele pertencia à Igreja Católica, né? Não, ele não pertencia à Igreja Católica. Ele era um teólogo e um filósofo cristão, século III. Eu vou ler aqui para vocês como foi que Santo Agostinho ele interpretou a parábola do samaritano. Preste atenção nisso aqui. Escute bem, viu? Vou colocar aqui minha viseira para me ajudar. Vamos lá. Para Santo Agostinho, a parábola do bom samaritano se referia ao homem ferido como sendo Adão. Ok? Então, Santo Agostinho, aquele homem lá que foi ferido pelos ladrões, ele dizia, esse homem é Adão. Que deixava a cidade celestial, que era Jerusalém, em direção à lua, que era Jericó. Em direção à lua. Ele foi emboscado pelo diabo e seus anjos, que são os ladrões. Então, para Santo Agostinho, os ladrões que bateram naquele homem que era Adão eram o diabo e seus anjos, que o induzem ao pecado, que são as feridas. Ele não ficou ferido, então as feridas eram uma referência ao pecado. O sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento, que é o sacerdote e o levita, se recusam a lhe dar auxílio, ou seja, os sacerdotes e o sistema todo do Antigo Testamento não ajudaram o coitado do pecador. Mas Cristo, que para Santo Agostinho é o samaritano, cura esse homem usando o quê? Óleo, que significa conforto, ou compaixão, e vinho, que significa sangue. E conduz esse pecador, esse homem, através da encarnação. Quem é a encarnação? O burro. Para onde? Para a igreja, que é a hospedaria. Ora, e o dono da hospedaria? O dono da hospedaria é o apóstolo Paulo. E os 2 denários que o samaritano deu para o dono da hospedaria? É o mandamento do amor e a promessa da vida presente e futura. Linda interpretação. Veja o problema que Santo Agostinho deixou para nós. Pastor, Será ele era que- muito criativo. Exato, eles utilizavam a hermenêutica alegórica. Então, o cara arranjou um significado para o homem ferido, que era Adão, para o samaritano, que era Cristo, para os ladrões, que era o diabo e seus anjos, até para o burro, que era a encarnação, a hospedaria, que era a igreja, e o dono da hospedaria, que era o apóstolo Paulo, e os 2 moedas, que eram os 2 mandamentos, do amor e a promessa da vida futura. Quer dizer, Santo Agostinho, nós diríamos hoje, bagunçou o coreto. Inventou muita besteira. Pelo menos nessa... fez uma viagem aqui daquelas. Se fosse hoje, o pessoal aí das quebradas ia dizer assim, será que ele fumou maconha estragada? Para enxergar tudo isso numa parábola. Mas se eu perguntasse para vocês aqui, gente, na parábola do samaritano, qual era a verdade ou qual é a verdade central que Jesus quer ensinar? Alguém desconfia? O amor ao próximo? O amor ao próximo. Tá bem a dizer isso. Já estava... Muito bem, Norma. Como é que eu sei disso?
Como é que eu sei que a verdade central era o amor ao próximo? Eu acho que o 27, não? O versículo 27. 27 a 37. Não, Com 27, ele vai falar da questão do amor, mas... E no verso 29, qual era a pergunta? O 29 também diz... Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o meu E próximo? no versículo de número 36, qual foi a pergunta que Jesus finalizou? Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Exato. Então, Jesus queria ensinar com essa parábola que compete a mim amar o meu próximo e que o meu próximo é qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Esse é o meu próximo. Então, veja, essa parábola, ela tem uma verdade central. Essa é a verdade central dessa daqui. Agora, vão aí para Lucas, capítulo 15. Deixa eu ver se eu já passo aqui para a questão da... Antes da gente pegar Lucas 15, observe isso aqui. Devemos procurar o seu ponto, o quê? Principal, e não explorar os detalhes. Determinar o tema principal da parábola, bem como os secundários. Por exemplo, o irmão mais novo e o irmão mais velho. O irmão mais novo era o tema central, que a gente vai ver daqui a pouco. E o irmão mais velho era secundário. Então, o que nós devemos fazer, gente? Observe a repetição. A repetição é algumas vezes usada para enfatizar o clímax, ou seja, o ponto principal da parábola. Ok? Lucas 15. Em Lucas 15, preste atenção aí, nós temos 3 parábolas. Observem aí. Do versículo 3 até o versículo 7 é a parábola da ovelha perdida. Tá certo? Versículo 8 e 9 é a parábola da dracma perdida. E do versículo 11 até o versículo 32 é a conhecida parábola do filho pródigo. A pergunta é: qual é a verdade central, a verdade principal dessas 3 parábolas? Eu vou dar para vocês 30 segundos para vocês lerem. Capítulo 15, versículo 7, versículo 9, e depois o versículo de número 18. Deixa eu ver aqui. Não. Versículo de número 22 24. e 24. 22 e 24. 30 segundos. Versículo 7, versículo 9, versículo 22 e 24. Qual a verdade central que essas parábolas querem ensinar? Deus se alegra com o pecador que se arrepende. Arrependimento. Muito bem. Todos concordam que é a verdade central é arrependimento ou é a alegria pelo arrependimento do pecador? A alegria pelo arrependimento do pecador. Todos concordam com Silvana? Sim. Eu também. Onde é que está isso? Nos versículos que o pastor acabou de citar. Então, o que é que diz aí? No 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Já está 10. taxativo.
Melhor, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso. E 22. Pode ser o 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vestir, colhei um anel na mão e alparca nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Prestar atenção? Achou a ovelha perdida, alegria. Achou a moeda perdida, alegria. Festa e alegria. Achou o filho perdido, festa e alegria. Então, as 3 parábolas, elas tinham uma verdade central. E como é que eu sei disso? Observando a repetição. A repetição, gente, vai dar a dica de qual é a verdade central de uma parábola. Se você pegar aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, onde você tem o capítulo de número 25, a partir do verso 14, você tem a parábola dos talentos. E quando chega no verso 21, você tem uma afirmação, e no 23, você vai ter a mesma afirmação. Qual é a afirmação? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, no 23. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, a ênfase central desta parábola é a fidelidade e não a produção. Ok? Observe, produzir no reino de Deus é o esperado. Porém, mais do que produção, essa parábola ensina que o que Deus requer de nós é fidelidade. Então, essa repetição vai indicar qual é o ponto principal, qual é a verdade central que a parábola está enfatizando, ok? Então, veja essa próxima dica aí para vocês. Devemos levar em consideração o quê? A introdução e a conclusão. Então, no geral, preste atenção nisso, no geral, a verdade central de uma parábola, ela vai estar ou na introdução ou na conclusão. Ou muitas vezes pode estar nos dois. Então, observe como é que ela começa e como é que ela termina, porque ali você vai ter a verdade central. Então, veja, as introduções e especialmente as conclusões contêm as diretrizes que nos ajudam a encontrar o significado pretendido por Jesus e pelo autor bíblico. Certo? Então, vamos lá. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Você vai ter do versículo 23 até o versículo de número 35 a parábola do chamado credor incompassível. Lembram dela? Um homem que tem uma dívida, e aí o rei, o seu senhor, ele passa a pedir contas. O cara tem uma dívida tão alta que é preciso vender ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tem, e mesmo assim não dá para pagar a conta. Mas ele pede misericórdia e o seu senhor o perdoa. Ele encontra, posteriormente, um outro amigo que é servo junto com ele
que deve bem pouquinho, mas ele exige o pagamento. Como o amigo não tinha para pagar, ele mandou botar na cadeia, mandou botar na prisão. Mas o que levou Jesus a contar essa parábola e qual é a verdade central dela? Veja o versículo 21. Pedro perguntou. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, a pergunta de Pedro está relacionada a que assunto? Qual é o tema? Qual é a Perdão. verdade que Pedro Perdão. quer saber? Ele quer saber acerca do perdão. Então, aqui na pergunta, Pedro o evangelista já deu a dica qual é a mensagem central da parábola. Mas como é que essa parábola termina? No versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, a parábola começa com perdão e termina com o quê? Com perdão. Então, veja, sempre que você for interpretar uma parábola, observe a repetição e observe as introduções e as conclusões dessas parábolas, porque logo no início você vai ter algumas dicas com relação à interpretação delas. Então, nós vamos fazer aqui rapidamente com vocês um breve teste. Eu não sei se vocês têm aí papel, caneta, lápis, mas eu queria que vocês anotassem aí rapidamente algumas referências que eu vou passar aqui para vocês. Certo? Todos estão prontos? Caneta, papel, lápis, alguma coisa na mão aí? Então, vamos lá. Um minuto. Anotem aí. Lucas 18, versículo 9 até o 14. Lucas 18, versículo 9 até o 14. Depois, Mateus, capítulo 11. Não, peraí, só um minuto. Lucas 18, vocês já anotaram? Eu perdi aqui a minha referência, mas já achei aqui. Lucas 18, do 9 ao 14 é uma, e Lucas 18, do 1 ao 8. Para começar essas duas referências. São duas parábolas. Eu vou pedir para vocês darem uma lida Pastor, rápida. repete, por favor, só a última referência, por favor. Do verso 1 até o 8. Os dois no livro de Lucas, né, pastor? Todos os dois no capítulo 18 de Lucas. Ok? Aí o que é que vocês vão descobrir para mim? Vocês vão fazer a leitura rápida, lembrando desses princípios, tá certo? Qual o princípio? Que a parábola ela tem uma verdade central, uma verdade principal em destaque, tá certo? E essa verdade ela está, no geral, na introdução ou na conclusão. Então, eu quero que vocês leiam essas duas parábolas e, se quiserem, pode até anotar aí e vejam para mim
quais as verdades centrais que cada uma delas ensinam. Qual a verdade central de cada uma? Ok? Vou dar para vocês aí 30 segundos, tá bom? Ou 1 minuto, ou 2, ou 3. Ô, pastor, a segunda referência, eu poderia repetir? A primeira é As Lucas duas 18, referências é em Lucas 18. 18, certo. As Aí, duas. a primeira é do Versículo 9. 1 ao 8 e versículo 9 ao 14. São duas Ok. parábolas na sequência. Tá certo. Obrigado. Parábola do juiz iníquo e a parábola do fariseu e publicano. Graça e paz, cheguei da igreja. Amém, anjo? Amém. Rapaz, irmãos, rapaz, pastor, só avisando que eu cheguei agora do culto, aí estou entrando agora na aula, viu? Pronto. Nós estamos em Lucas 18, duas parábolas aí, do 1 ao 8 e a do 9 ao 14. Então, é para descobrir aí na leitura qual a verdade central que cada uma dessas parábolas destaca. E para descobrir, você deve olhar especialmente a introdução e a conclusão da parábola. Amém? Como diz o pessoal, amém ou não amém? Amém. Ok. Lucas 18. Alguém tem dúvida com relação a mensagem ou a verdade central da parábola do juiz iníquo? Orar sempre e nunca desfalecer. Alguém achou outra coisa? Para tudo. Dever Oi? de orar. O dever de orar. Vida Sempre. de oração. Vida de O oração. dever de orar, Sempre. Sempre. ou seja, perseverança na Oração. oração. Orar sempre, nunca esmorecer. Muito bem. E outro Agora. detalhe, sem desanimar, né? O texto fala. Exatamente. É a questão do você ser perseverante
e persistente na oração. Eu queria trabalhar com vocês rapidamente aqui o problema que dá quando a gente fica querendo interpretar os detalhes da parábola. Se você olhar para essa parábola do juiz iníquo, quais são os dois personagens centrais? A viúva, o juiz. A viúva E o juiz. e o juiz. Iníquo, por sinal. Viúva e juiz. Muito bem. A pergunta é: o que essa viúva representa, ou quem ela representa, e quem esse juiz representa? A viúva somos nós, né? O É. juiz é Deus? E aí? Eu estou querendo saber de vocês. Eu acho que o juiz não é Deus, não, porque o juiz da parábola é Nico, né? Não é Deus, não é não. Então, verdade. No versículo, Muito bem, Anderson, muito bem. no versículo 2 diz, né? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Verdade. Isso. Então, veja o problema que algumas pessoas cometem quando elas querem interpretar os detalhes. Para dizer, olha, gente, esse juiz aí representa Deus, e essa viúva somos nós, que falamos, que insistimos com Deus, que perseveramos. Aí o cabo diz, como é mesmo? Esse juiz não temia a Deus, não temia os homens, era um juiz iníquo. Como é que ele representa Deus? A não ser que ele seja o anticristo. Agora veja. Mas o fato... Oi. Mas a intenção de Jesus usar o juiz iníquo é justamente porque, assim, mesmo ele sendo um iníquo, mesmo sendo uma pessoa que não temia a Deus, uma pessoa ímpia, por a insistência da viúva, ele resolveu. Ouviu o amor dela. Imagina Deus, né? Aí você chegou. É exatamente esse o ponto. Foi Lucas que falou, foi? Isso. Então, é esse exatamente o ponto. Veja, no versículo 7, ele vai dizer... versículo 6, Jesus vai dizer, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele está dizendo, olha, se um juiz iníquo, se um cara que não tem o temor de Deus, um cara que não tinha o mínimo respeito pelos seres humanos. Se esse homem, com esse caráter horrível, com esse caráter deturpado e deformado, esse homem, ele resolveu o problema de uma viúva por causa da insistência, ora, quanto mais o Deus que nós temos, quanto mais ele não fará justiça aqueles que dia e noite clamam, ainda que pareça demorado em defendê-los. Então, gente, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. Quando forem interpretar uma parábola, por favor, não se prendam aos detalhes. Porque se você se prender aos detalhes, você corre o sério risco de fazer uma interpretação equivocada. Lembrem que todas as figuras de uma parábola é para destacar uma verdade central. E essa verdade central, no geral, você vai descobrir ou na repetição, ou você vai descobrir nas introduções e nas conclusões de cada parábola. A segunda parábola, o que é que vocês acharam aí do verso 9 até o verso 14? Qual a verdade central que ela quer Confiança em si mesmo, achando-se justo e desprezando os outros. Então, esse é o público. Ele propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos,
e desprezavam os outros. Ei, pastor, Oi. o último versículo fala que o publicano que fez uma oração de humildade, né, de arrependimento, foi justificado, né? Isso. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Essa é a verdade central. Todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, observe. Ou a verdade central está na introdução ou a verdade central está na conclusão. Então, toda aquela ideia de dois homens que vão ao templo, um é publicano, o outro é fariseu, a oração de um se exaltando, né? Eu não faço isso, não faço aquilo, não sou como esses homens, não sou como o publicano, eu dou o dízimo, eu faço aquilo. E a oração do homem, que apenas bate no peito, é publicano, sabe que é pecador, que precisa da misericórdia, é para destacar que verdade, quem se exalta diante de Deus será humilhado, mas quem se humilha diante dele será exaltado. Então, essa é a verdade central que Jesus quer ensinar com essa parábola. Ok? Ficou claro isso aí? Muito bem. Vamos para uma outra parábola muito conhecida. Gente, eu estou aqui sem rumo e sem direção. Que horas são no relógio de vocês? 8h25. Ah, ok. Vamos lá. Mateus 24, a parábola bem conhecida, ou Mateus 25, e eu gostaria que vocês observassem essa parábola que vocês já conhecem e pudessem perceber qual é a verdade central dessa parábola. Mateus 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. Vigilância. Onde é que você observou isso? Na conclusão, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem. Ou seja, Jesus contou toda essa parábola usando a figura muito conhecida da época, que era uma festa de casamento, onde, na data marcada, o noivo saía de sua casa em direção à casa da noiva, e no percurso as pessoas se juntavam a ele para ir até a casa da noiva e depois voltar para o local onde seria a festa. E ele usou aí 5 moças, 5 virgens, falando de 5 que tinham sabedoria, que tinham prudência, que eram preparadas, que levaram óleo de reserva, 5 que eram imprudentes, que não eram preparadas, que não levaram óleo de reserva, e o noivo chegou exatamente na hora em que eles não estavam esperando. Houve uma demora, aparente demora, e aí o pessoal relaxou, dormiu, e na hora que o noivo chegou, 5 estavam com óleo de reserva e 5 estavam sem. Então, Jesus conta tudo isso para dizer o quê para os seus discípulos? Estejam atentos, vigilantes, porque na hora que vocês nem sequer estão esperando, o Filho do Homem vai chegar. Então, essa é a verdade central. Ok? Pastor, e as outras figuras? Não quer dizer nada? Não, eles representam algo no sentido de que dava para fazer uma identificação, que esse noivo pode ser uma referência ao Senhor que está para vir. Essas virgens, elas são uma referência àqueles que estão aguardando a chegada dele, para ficarem atentos a isso.
Mas eu posso dizer que metade dos cristãos vão ficar e a outra metade vai subir? Mas não era 5 e 5? Eu posso dizer que metade dos cristãos vai perder o Espírito Santo e a outra metade vai ficar com o Espírito Santo? Não, porque não era isso que Jesus queria ensinar, porque o pessoal pega óleo, lamparina, representa a ideia de 5-5 não tem a ver com metade dos cristãos que fica e metade que vai. Nada a ver com isso. São as figuras para chegar no ponto que ele quer, que é o ponto da vigilância. Ok? Pessoal, sim. Com licença, e com relação aos 144 mil? O que tem eles? E fala-se assim, tem uma passagem que fala que serão 144 mil, né, que serão salvos. Aí tem gente que defende essa Testemunha de Jeová, teoria. defende essa tese. Exatamente, eles defendem, né, que serão 144 mil pessoas que serão salvas. E o resto das testemunhas de Jeová vai ficar tudo. Bom, o triste é que a Terra tem quantos milhões mesmo de pessoas? Não é bem 144 mil que serão salvas, porque logo em seguida você tem uma multidão inumerável de todas as tribos, povos e línguas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e se acham diante do trono de Deus, diante do trono e diante do Cordeiro. Então, não é bem 144 mil que serão salvos. Aqueles 144 mil ali é uma outra história, uma outra conversa ligada ao livro de Apocalipse. Vocês não vão querer que eu trabalhe isso agora com vocês, não, né? Mas não tem a ver com o ser salvo. Eles recebem o selo do Deus vivo para não serem atingidos pelos juízos, pelas pragas das trombetas e pelo juízo das taças. Eles recebem um selo para, durante o período em que a ira de Deus é manifestada sobre a terra, eles não serão atingidos. Esse é o propósito do selo. Ok? Então, não é um número exato de pessoas que serão salvas em Apocalipse. A novela da Record de Apocalipse me ensinou uma coisa certa. Ele retratou desse jeito. Retratou o quê? O que o senhor falou dos selos. Ela retratou assim. Não me julguem por ter assistido. A novela Apocalipse da Record trabalhou uma linha de interpretação que eu, particularmente, discordo totalmente dela. Ela trabalhou a perspectiva dispensacionalista de um arrebatamento pré-tribulacional e... Foi, mas nesse ponto, não só nesse ponto do selo que o senhor falou, entendeu? Porque em Apocalipse o selo de Deus tem o propósito de proteger. É como se fosse as 10 pragas do Egito, qual foi o único jeito de proteger as pessoas para que elas não fossem atingidas pelo anjo da morte na 10ª praga? Não foi o sangue na porta? O sangue do cordeiro colocado na porta era a maneira de proteger para que o anjo da morte não entrasse na casa. Então, o propósito do selo em Apocalipse era esse, proteger para que não sejam atingidos pela ira de Deus. Ok? Mas por que vocês já estão em literatura apocalíptica já? Ô, pastor, só uma pergunta. Eu sei que não é não é hermenêutica essa questão dessa matéria, né, de Apocalipse, mas só para responder sim ou não. O senhor acha que a igreja vai passar pela grande tribulação ou não?
Só sim ou não, para não entrar em detalhes, porque não é a aula. Eu vou dar essa aula para vocês. Existem 3 linhas, né, de pensamento entre os evangélicos. Eu tenho a minha linha bem definida já, mas no nosso seminário, como os alunos são de denominações diferentes, a gente ensina as 3 linhas. Nós temos uma disciplina chamada escatologia, está na grade, e na disciplina de escatologia a gente trabalha essas linhas, né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Os alunos aprendem sobre as 3, certo? Mas eu, particularmente, até os meus 18 anos de idade, 19, eu posso colocar, até os meus 19 anos de idade, eu acreditava no pré-tribulacionismo, eu acreditava que a igreja não passaria pela grande tribulação. Depois que eu passei a estudar mais, quando eu cheguei nos 22 anos de idade, depois de ter estudado, pesquisado no seminário, eu mudei minha linha de pensamento e hoje, desde lá, desde os 22 anos até agora, os 48, eu penso que a igreja ela passará pelo período chamado Grande Tribulação. Mas essa é uma conversa para depois, lá para o escatologia. Tá bom? Pessoal, 10 minutinhos, intervalo, e daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade. Muito bem, antes da gente fechar essa parte das parábolas, deixa eu só pedir para vocês lerem mais uma, só que essa não vai estar muito claro nem na introdução, nem na conclusão. A ideia é vocês descobrirem a verdade central pela repetição. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós temos aqui em Mateus 13 duas parábolas, que eu digo que elas são duas parábolas gêmeas. Então, eu vou pedir para vocês lerem aí mesmo, com calma. Capítulo 13, versículo 44, 45 e 46. Tentem ver para mim qual é a verdade principal que essas duas parábolas elas querem destacar. É Mateus 13, versículo 44, 45 e 46. Aqui, no caso, ele compara o reino dos céus a uma pérola, né? Na segunda parábola, né? Sim. E também compara que é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Não. Versos 44, 45 e 46. 44, sim, é 47, perdão. Então, fala que ele justamente compara o reino dos céus à pérola, né? Que, no caso, encontramos que é de maior valor a tudo que possui. E, ao mesmo tempo, fala que o que nós renunciamos, né? Ou seja, o mundo no qual renunciamos. E a primeira? Por que você está deixando a primeira de fora? As duas falam
As duas falam que é algo valioso, né? Está comparando Exato. o reino dos céus a algo muito valioso. Certo. E que Estamos chegando. A primeira compara o reino dos céus ao quê? há um tesouro escondido no Um campo. tesouro. A um tesouro. A segunda compara o reino dos céus ao quê? Uma pérola. Uma pérola. Pérolas Pérola. preciosas. Uma pérola qualquer? Porque o cara Preciosa. comprava boas pérolas. Boas pérolas. Boas pérolas. O verso 46 vai dizer que é semelhante a um homem que negocia boas pérolas, procura, e ele acha uma que é de grande valor. Ou Ok, seja, é que, estamos é que chegando. possui maior valor, né? É, Maior o do que que ele tudo que possui. repete aí no final O dos reino dois vale textos, né? tudo. Vende tudo que tem e compra aquele campo. E já no verso 46, ele vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino de É. Deus vale tudo. Vale É bem- tudo. O reino de Deus vale tudo ou o reino de Deus tem um valor acima de qualquer coisa ou de todas as coisas? O reino de Deus tem valor acima de qualquer coisa. Então, É tão precioso que vale muito a gente largar tudo que a gente tem para viver com Jesus, viver esse reino. ou seja, então as duas parábolas ambas destacam o quê? O valor incomparável do reino. Tá certo? É tão valioso que o cara vende tudo para comprar o campo porque quer o tesouro. É tão valioso que o cara vende tudo para comprar a pérola de grande valor. Ou seja, o reino tem um valor acima de qualquer valor nessa vida. Ok. Essa é a verdade central. E qual é o problema dos detalhes? Se você for pegar detalhes. Alguém pode interpretar que é preciso comprar no sentido financeiro mesmo. Em outras palavras, se você for pegar a coisa em termos detalhados, você pode estar querendo dizer que Jesus está dizendo que é possível E o você... céu tem um preço. Que o reino é um preço acessível. Você vende tudo e compra. Mas não é isso que Jesus quer ensinar. O que é que ele quer ensinar? É exatamente o contrário. O valor do reino é incomparável. É um valor acima de qualquer valor. Certo? Então, veja. No geral, as parábolas elas vão ter um destaque, uma mensagem central. Se eu perguntasse a vocês, nessa parábola tão conhecida do semeador, qual é a grande questão? Qual é a questão central? É a semente ou os tipos de terreno? Os tipos de Os terreno. tipos de terreno. Obviamente, os tipos de terreno. E o que é que ele quer destacar com relação a o reino sendo comparado a um semeador que saiu a semear? É que o reino ele vai produzir. Tá certo? Mas existe muita oposição ao reino. Parábola é semente que cai à beira do caminho, pássaros comem. Ou seja, ele compara ao diabo que vem e rouba. Semente que cai entre pedras até nasce rapidinho, mas ele compara a questão dos problemas, dos sofrimentos, das dificuldades, e o cara não resiste muito e cai fora. Semente que cai no meio de espinhos, as preocupações deste mundo, com as riquezas desse mundo e tal, sufocam, ela não produz. Ou seja, o reino ele enfrenta muita oposição. Você vai lançar a semente, mas nem tudo vai produzir. Porém, em algum momento, em algumas pessoas, em alguns corações, esse reino vai produzir, vai gerar.
Essa semente vai gerar. Então, a ênfase não é a semente em si, mas é os tipos de terreno onde a semente é lançada. Ok? Ou seja, cada parábola que você for ler, que você for estudar, você vai perceber que ela tem um destaque, uma mensagem, uma verdade central. E o cuidado que a gente precisa ter é para não se perder com os detalhes e, de repente, dar significados que não foi a intenção de Jesus dar aquele significado. Ok? Então, se concentrem na mensagem central. Agora, estudar ou destacar alguns aspectos culturais ajuda a compreender a parábola ou não? Por exemplo, tesouro escondido no campo. Você acha que a geração do meu filho, do teu filho, a tua geração, sabe o que é isso? Tesouro escondido no campo? A nossa cultura, que tem banco, que as pessoas guardam dinheiro, guardam joias e tudo, sabe o que é isso? Tesouro escondido no campo? As botijas, né? Para a minha geração e para a sua, ainda se falava em botija. Essa turma aí mais nova não sabe nem o que é isso. Só sei o que é Pix. Eu só sabe o que é Pix, entendeu? Ou seja, destacar a questão dos aspectos culturais ajuda muito a compreender a parábola. Mas qual é o cuidado que eu preciso ter? É de não querer dar significados específicos a cada detalhe da parábola. Porque, senão, eu vou impressionar as pessoas. Nossa, que coisa profunda! Mas eu vou dizer coisas que Jesus não quis dizer. Eu vou trazer detalhes que para Jesus não era importante na parábola, porque ele tinha uma verdade central para transmitir. Ok? Vamos para o próximo? Vamos lá. Provérbios. Quando fala aí provérbios, você só lembra do livro de provérbios. Mas existem provérbios fora do livro de provérbios? Ou não? Poderia ser, na nossa época, os provérbios populares? Não, provérbios populares é comum para nós, mas eu estou perguntando assim, na Bíblia, existe na Bíblia provérbios fora do livro de provérbios? Creio que sim. Com certeza. Você vai encontrar provérbios no livro de Salmos, você vai encontrar provérbios nos próprios evangelhos, você vai encontrar provérbios como é que diz? No livro de Eclesiastes. Então, existe um livro específico chamado Provérbios, mas ditos proverbiais você vai encontrar também em outros livros da Bíblia, certo? Então, o que a gente vai estudar aqui, obviamente que o foco central é o livro de Provérbios, porém, não é exclusivamente o livro de Provérbios, mas qualquer dito proverbial em qualquer livro da Escritura. Ok? Muito bem, gente. Deixa eu só preparar o coração de vocês para o estudo de Provérbios. Algumas pessoas, quando começam a entender o funcionamento do livro de Provérbios, como é que ele funciona, ficam meio em parafuso, meio frustrada, porque a gente costumou usar provérbios como se fosse promessas ou como se fosse regras matemáticas 100% verdadeiras. Sabe aquela regra matemática 1 mais 1 é igual a 2? 2 mais 2 é igual a 4? Provérbios vai dizer que não é bem assim. Provérbios vai dizer assim, faça isso e isso. Porque, no geral, quem faz isso, o resultado é esse. Junte 1 mais 1, porque, no geral, não é sempre, vai dar 2. Então,
Provérbios vai contrariar muita gente quando a gente estuda, porque a gente cresceu utilizando Provérbios como se Provérbios fossem promessas 100% autênticas, verdadeiras. Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já encontraram filhos de crentes, criados na igreja, instruídos desde criança pelo pai e pela mãe? O pai e a mãe oravam com ele desde pequenininho, lia a Bíblia desde pequenininho, contava historinha para ele em casa desde pequeno, pegava na mãozinha, levava para a escola bíblica dominical, levava para o culto infantil da igreja. Ele cresceu, ficou um pré-adolescente, se tornou um adolescente e na adolescência vazou. Não quer saber de igreja, não quer saber de evangelho, não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus. E aí o pai e a mãe entram em parafuso. Já conhecem alguém que já viveu essa situação? Já sim. Já. E, inclusive, até muitos filhos de pastores, né? Inclusive, filhos de pastores. E a pergunta é, Provérbios nos diz, ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E agora? Como é que fica isso? Não é uma pergunta retórica, não. É uma pergunta verdadeira, é real que eu estou fazendo para vocês. Como é que fica isso? Pastor, eu acho que é uma obrigação dos pais ensinar. Né? É a obrigação dos pais. Só que a gente tem que ter a certeza de que a salvação é algo individual. Por mais que o filho ele saia da igreja, por mais que ele saia dos caminhos, mas ficou a semente lá. Aí volta para a parábola, né, do semeador. E aí o pai ele tem por obrigação de ensinar o filho. Sim. Mas isso não significa que no fim da história o filho vai continuar, vai seguir os passos do pai, né? Isso é verdade. Mas a pergunta foi outra. A pergunta é, como que isso se encaixa com o provérbio que diz, ensina o menino ou a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, como é que isso se encaixa na vida de pessoas que não é aquela que levou para a igreja só, porque tem pais que só faz levar o filho para a igreja. É diferente. Eu estou falando daquele pai que ensina em casa pelo exemplo, conta a história, lê a Bíblia, ora com ele, desde pequenininho, e aí quando chega numa certa idade ele debanda, não quer saber mais. Como é que fica aí essa realidade com o provérbio que diz, se eu ensinar, mesmo quando ele for velho, não vai se desviar? E aí? Eu ia falar... Não é uma promessa, né? Não é uma promessa, né? É aquilo que o senhor falou. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Isso pode dar isso, mas pode ser que não aconteça. É aí que está. Mas o problema é que, muitas vezes, nós ensinamos provérbios como se provérbios fossem promessas 100% verdadeiras. E provérbios, nós vamos aprender aqui o seguinte. Provérbio vai dizer assim, ensina o menino no caminho que deve andar, porque se você fizer isso, no geral, na maioria dos casos, eles não vão se desviar. Mas provérbios têm exceções. As exceções não negam e nem anulam a verdade dos provérbios. Então, vamos pegar aqui algumas definições. Essa é uma definição do Walter Kaiser Jr. Veja como é que ele define provérbios, e aí eu queria que você prestasse atenção nas letras ou nas palavras que estão em azul. Se é que está aparecendo em azul para você aí, eu não sei.
Para mim é azul. Azul, declarações generalizadas. É Isso. azul? Isso. Então, preste atenção especialmente nessas palavras que vão aparecer em azul. Provérbios são, observe, declarações generalizadas que cobrem o mais vasto número de casos, mas nenhum deles deve ser considerado um conjunto de regras inflexíveis a serem aplicadas a todos os casos, sem exceção. Então, veja, qualquer provérbio que você lê, ele se encaixa ou ele é verdadeiro para o maior número de casos. Mas você não pode pegar esses provérbios e usá-los como regras inflexíveis. Por quê? Porque vai ou vão existir as exceções. Então, a ênfase aí é declarações generalizadas. Segunda definição. Essa definição é do Robert Stein. Como é que ele vai definir provérbio? São declarações sucintas. Observe que geralmente empregam linguagem metafórica, ou seja, linguagem figurada, usa metáfora, para expressar o quê? Uma verdade geral. Ok? Uma verdade geral não quer dizer uma verdade 100% verdadeira. No geral, ela vai ser verdadeira. Outra definição. Roy B. Zuck, ele vai dizer que provérbios ou máximas são o quê? Verdades gerais, fundamentadas na larga experiência e na observação. Preste atenção nisso. São princípios que, em geral, mostram-se verdadeiros. Ok? Perceberam? Verdades gerais, princípios que, em geral, se mostram verdadeiros. Vamos ver o que é que o Grant Osborne fala sobre provérbio. O provérbio pode ser definido como a afirmação de uma verdade universalmente aceita, formulada de um modo que possa ser memorizada. Agora veja o segundo. Por sua própria natureza, eles são o quê? Afirmações genéricas, cujo propósito é fazer o quê? Aconselhar, não estabelecer códigos rígidos pelos quais Deus opera. Ou seja, irmãos, sempre que eu ler um provérbio para minha edificação pessoal ou para compartilhar com pessoas, eu não devo pegar esse provérbio para mim como um código rígido, como uma regra fixa, como um princípio imutável, sem exceção, ou como uma regra matemática. Não. São afirmações gerais. Certo? Então, o que é que a gente pode destacar em todas essas definições que esses autores colocaram aqui? Primeiro, todos esses autores destacam que os provérbios não podem ser considerados o quê, gente? Verdades absolutas fechadas. Porque há o quê? Há exceções. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Todos esses autores estão destacando que existem exceções, que os provérbios não tratam de verdades absolutas, verdades fechadas, tem exceções. 2. Eles são o quê? Diretrizes,
não garantias. São preceitos, não leis nem promessas. Eles são verdades gerais. E, por fim, um provérbio não deve ser interpretado como uma lei universal. Até aqui, o que nós temos? Que provérbios realçam uma verdade geral relativa à vida cotidiana a partir da perspectiva divina. Mas não se esqueça, verdade geral. Certo? Por causa de sua natureza geral, existe a possibilidade de que, gente? De exceções. Certo? As exceções não são razão para refutar ou rejeitar a validade dos provérbios, pois a verdade de cada um prevalece na maioria dos exemplos. Ou seja, eu não posso agora usar uma exceção para dizer que aquele provérbio não é verdadeiro. Ou seja, a exceção não anula a verdade do provérbio. Por quê? Porque o que o provérbio está dizendo é que, na maioria dos casos, na maioria dos exemplos, o que vai acontecer é o que ali está escrito. Mas as exceções, elas vão existir. Ok? No maior número de casos, os provérbios se mostram verdadeiros. Então, veja, isso aí, gente, é de extrema importância para nós fazermos uma boa interpretação dos provérbios. Uma excelente interpretação. É entendermos esse conceito. Oi. Mas a gente pode utilizar os provérbios para aconselhar alguém? Um exemplo. Deve, com toda certeza. Mas não usar ele como se fosse uma promessa, né? Tipo, falar para a pessoa, ensina o seu filho, tudo direitinho, com certeza, isso e isso. É promessa de Deus, não posso falar isso. Não, isso aí não. Nenhum provérbio você pode ensinar como promessa. Agora, para aconselhar, sim. O provérbio, você vai dizer para a pessoa, olha, meu irmão, a orientação bíblica é fazer isso, isso e isso. Se você fizer isso, no geral, o resultado vai ser esse. Agora, você não pode dizer, se você fizer, se você agir dessa forma, com certeza vai ser o resultado esse. Provérbio não pode ser usado para, com certeza. Agora, pode ser usado e deve, porque provérbio são conselhos práticos para a vida de alguém. Conselhos práticos. Que são verdadeiros, mas existem as exceções. Certo? De repente, uma dessas pessoas que você orientou com um provérbio ou aconselhou com um provérbio é uma exceção. Ok? Mais alguma pergunta para poder a gente prosseguir? Amém, pastor, entendi. Joia. Então, vamos lá. Provérbios 22:6 é esse que eu estou falando. A pergunta que coloca aí é: todos os filhos de crentes que aprendem dos pais através do ensino e do exemplo correspondem positivamente? Essa é a pergunta. Qual seria a resposta? Pelo que a gente conhece da vida real. Que nem todos correspondem. E não. Nem todos correspondem. Aí, como é que isso se encaixa nesse provérbio 26:2? Vamos abrir aí no livro de Provérbios. Vamos dar um exemplo assim mais claro. Imagine que você tem 3 filhos. Os 3 foram ensinados da mesma sorte. Os 3 ouviram os ensinos e viram o exemplo dos pais cristãos dentro de casa e na igreja. 2 seguiram em frente amando a Jesus e servindo a Jesus. E 1
resolveu pegar outro rumo. Contrário a tudo que ele aprendeu, contrário a tudo que ele viu, contrário a tudo que ele ouviu do Evangelho. Como é que isso se encaixa? Provérbios 22, 6. Os dois são o geral, o que acontece geralmente, e um que se desviou foi para o mundo é a exceção. Exatamente. É a exceção. Mas vamos dar Por outro um lado, exemplo? pastor, Oi? por um lado, pastor, a gente poderia também mencionar a parábola do semeador com relação a isso, né? Porque vai também com relação no quanto a palavra ele se faz presente, né, nos nossos corações, se ele de fato ele foi semeado. É. Não, o semeado aconteceu. Sim. Eles Mas ouviram, depende foram dos tipos de solo. instruídos. A questão é como assimilaram, como receberam. Exato. Certo? Mas, se você observar, o provérbio 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos pegar aqui na Bíblia 2 casos. Vocês já leram sobre esses 2 homens aí? Vocês já leram sobre Eli e já leram sobre o profeta Samuel? Como é que os filhos de Eli são chamados na Bíblia? Alguém lembra? Ofni e Finés. Certo, mas como é que eles são chamados? Tem um título que é dado para eles. Eles são chamados de filhos de quem? Belial? Filhos de Belial. Eles eram filhos de sacerdote, eles eram sacerdotes, mas as práticas deles eram abomináveis. Abomináveis. Quando você lê, vamos pegar aí o texto de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Você vai ver que esses 2 filhos de Eli, eles simplesmente deixa eu ver aqui. Capítulo de número 2 de 1 Samuel. Versículo 12. Acharam aí? Sim. O texto diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Ou seja, os sacerdotes, eles tinham aquela parte dos sacrifícios que era destinada a eles, a alimentação deles. Mas tinha aquela parte do sacrifício que era exclusivo da oferta ao Senhor. Mas o que era que eles faziam? Eles não se importavam. Aquilo que era pelas prescrições para o Senhor, eles muitas vezes tomavam para si. E aí o verso 17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do
Senhor. Dá uma olhada para mim no versículo 22, o que era que esses caras estavam fazendo, trazendo para o culto em Israel uma prática pagã. O que é que diz o verso 22? Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Ou seja, eles trouxeram para o culto uma prática pagã de ritual de fertilidade, e eles tinham relações sexuais com as mulheres na porta da tenda da congregação. Esses eram os filhos de Eli, filhos de sacerdote. Agora, alguém veja como é que Deus fala com Eli no capítulo 2, no versículo de número... Deixa eu ver aqui exatamente qual é o versículo. 34. 31. Não. O que eu quero é o 30. Não, eu quero o 29. 29. Veja Deus falando com o profeta, com o sacerdote Eli, através de um profeta, através de um homem de Deus. Verso 29. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Qual foi a pergunta de Deus para Eli? Por que honra Mais os filhos do que ao a próprio Deus. Deus? Ele era um líder espiritual da nação que honrava mais os filhos do que o próprio Deus. Então, ele não foi um modelo. E, além de não ter sido modelo, os seus filhos não seguiram nem o seu exemplo, nem seguiram o seu exemplo, não seguiram os seus ensinamentos. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eram o contrário de tudo aquilo que deveria ser um sacerdote. E eles tinham sido instruídos desde cedo, porque eram filhos de sacerdotes. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma diferença fundamental entre Eli e Samuel com relação a esse tipo de comportamento? Samuel tinha o mesmo comportamento, o mesmo caráter, a mesma postura de Eli? Quem já leu a história dele? Samuel passou pelo mesmo problema, né, que ele, né? Passou pelo mesmo problema, mas a minha pergunta é, a vida de Samuel era uma vida desregrada como Eli? Não. Não. Samuel era um grande profeta. A Bíblia diz que Deus nunca deixou cair uma palavra sequer que esse homem profetizou. Uhum. Porém, olhe o capítulo 8 de 1 Samuel. Capítulo 8. Versículo de número 1 e 2. Pode ler? Pode ler. 1, 2 e 3. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Beceba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza e aceitavam suborno e perverteram o direito. Prestaram atenção?
O cara envelheceu e colocou os filhos como juízes da nação. Mas o verso 3 vai dizer que os filhos dele, diz o texto, não andaram pelos caminhos dele. O que é isso? O que isso significa? Não andaram pelos caminhos dele. Não seguiram os seus ensinamentos, seu exemplo. Não seguiram seus ensinamentos, não seguiram seu exemplo, não viveram como ele viveu. Mas não eram filhos de um profeta? Não viam o exemplo do pai como juiz e como profeta, mas mesmo assim o texto diz que eles se inclinaram à avareza, começaram a aceitar suborno e perverteram o direito. Uma coisa levou à outra. A avareza, o desejo, a vontade, a gana por dinheiro. O ganancioso, que é o avarento, ele viu no direito uma oportunidade de enriquecer. Então, ele passou a aceitar o quê? Suborno. O cara chegava lá para julgar uma causa, o cara não tinha direito àquilo, dava dinheiro a eles, subornava-os como juízes, e diz o texto que eles passaram a perverter o direito. Péssimo, totalmente contrário daquilo que aprenderam dos pais, do pai Samuel, ouvindo o que ele ensinou e vendo como ele viveu. Então, o que nós temos aqui, gente? Olhem para a tela. No caso de Eli e Samuel, não se cumpriu Provérbios 26, 2, especialmente no caso de Samuel. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, os filhos que foram instruídos seguirão a fé dos seus pais. Na maioria dos casos. Mas não vai ser 100%. Prestaram atenção nisso? Então, é verdade que o filho instruído desde pequeno, ainda quando crescer, não vai se desviar? É verdade. Eu devo ensinar isso? Devo, e por favor, ensinem. Porém, o que eu não posso esquecer é que existem exceções. Ok? Ficou claro até aí? No caso, pastor, a gente não pode, digamos que, depositar nossa fé crendo que isso vai acontecer com os nossos filhos. 100% não. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu Podemos tenho que fazer? acreditar, mas se não acontecer, não ficar ressentido porque não aconteceu. Exato. Isso se você cumpriu o seu papel. Aí é bom deixar claro. Porque, por exemplo, tem pais que levam os filhos para a igreja, mas eles não instruem os filhos no caminho do Senhor. Há uma grande diferença entre pais que levam os filhos para a escola bíblica e que levam os filhos para o cultinho infantil e pais que instruem os seus filhos. Os pais que instruem os seus filhos usam a escola bíblica e usam o culto infantil da igreja como um complemento àquilo que ele está fazendo. Então, se eu tenho consciência, como pai, como mãe, que eu oro com meu filho, eu leio a Bíblia com meu filho, eu ensino os valores cristãos para o meu filho com a Bíblia e com o meu exemplo, eu levo meu filho para a igreja. Se eu tenho consciência que eu faço isso e acontecer de um ou outro, no final, pegar outro rumo, eu não devo ter nenhum pesar na minha consciência. E não devo achar também que Deus falhou. Por que não? Porque o provérbio contempla as exceções. O meu filho pode encaixar em uma exceção. Agora, se eu não dou o tempo devido ao meu filho, se eu não instruo o meu filho, se eu não oro com o meu filho, se eu não ensino os valores cristãos para o meu filho, e eu levo ele na marra, puxando pelos cabelos, para a escola bíblica dominical, só de 8 em 8 dias,
aí vai ser uma falha minha. Se o meu filho afastasse, distanciasse, é porque eu falhei, eu não instruí, ou se eu dei mau exemplo, se eu ensinei o evangelho com a boca e desfiz tudo o que eu ensinei com o meu comportamento, e o meu filho não quer mais saber de evangelho, aí foi uma falha minha. É diferente daquele pai que cumpre o seu dever. Ok? Mas para finalizar, sim. Só para concluir aí, acontece muito, né? Eu já vi, há um tempo atrás, quando era liderança, alguns irmãos da igreja jogar a responsabilidade dos filhos na igreja. Uhum. Na questão assim de estudo, escola bíblica, e assim, teve uma época que até eu bati boca com alguns pais, mostrando que, na verdade, a igreja ela é uma ajuda, mas quem tem que instruir, a Bíblia fala sempre que é o pai e a mãe, não é a igreja em si. E acontece muito isso. E, infelizmente, assim, eu não sei se vai... A gente vê muito também nas lideranças, né? A gente vê muito líder que se preocupa muito com a igreja, com os irmãos, e não tem uma preocupação de cuidar dos seus filhos. Isso. E, assim, esse exemplo que o pastor deu aí, daquele pai que faz tudo isso aí, pastor, assim, eu acho que hoje é muito pouco o pai que faz que tem esse cuidado. Ele cuida mais das ovelhas lá fora, mas os filhos em casa não têm esse cuidado, não têm essa atenção, né, de leitura bíblica, de oração, do carinho, do afeto, né? Sim. E assim, isso é a realidade. E às vezes a gente perde nossos filhos para o mundo, né? Nem porque ele tem uma tendência a ir para o mundo, é falta mesmo de cuidado com os nossos filhos. Então, assim, acho que os líderes eles deveriam também assim olhar mais, porque acho que o primeiro ministério é a família, né? Com certeza. Há muita falha nesse aspecto, por isso que a gente insiste tanto nisso. E, realmente, tem pais que querem terceirizar a missão. O que é terceirizar a missão? A missão é minha e eu jogo para outro. Tipo, a missão de instruir os filhos, a missão de orientar, a missão de disciplinar, a missão de educar o filho no caminho de Deus não é da igreja. Biblicamente falando, não é da igreja. É dos pais. Está ouvindo, não? Estou ouvindo, estamos Estão ouvindo. ouvindo? É porque eu vi alguém com a gente com a mão assim, dizendo que não. Estou ouvindo agora. Aí é. Então, essa missão, ela não pode ser terceirizada. E, infelizmente, tem esses casos. E tem os casos daqueles que dedicam-se muito à igreja em si e esquecem que é a sua casa. E quem diz isso? Paulo. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz: se alguém não sabe governar a sua própria casa, liderar a sua própria família, como ele governará a igreja de Deus? Então, quando você vai ver alguém que vai entrar no ministério, o primeiro campo dele, a primeira igreja dele é a sua própria família. Certo? Isso é princípio. Para a gente finalizar essa parte, vamos olhar o caso de Jó. Vocês lembram da situação de Jó? Qual foi o pecado que Jó cometeu para poder sofrer tudo aquilo que ele sofreu? Por favor, me ajudem. Ele não pecou, né? Deus falou que ele era um homem temente, um homem justo. Ou seja, as consequências que ele sofreu, ou melhor, os sofrimentos que ele passou, não era consequência de pecado que ele cometeu, ok? Lembram dos amigos dele que vieram de longe? Os 3? Quantos dias eles ficaram calados, só olhando para Jó porque não sabiam o que dizer? Alguém lembra? 7 dias. 7 dias e 7 noites. Bom seria que eles tivessem ficado calados para sempre. Mas depois dos 7 dias, das 7 noites, eles resolveram falar
e falaram bobagem. Vamos olhar aqui o caso de Elifaz, capítulo 4, versículos 7 e 8. Elifaz se reportou a Jó utilizando alguns provérbios. Veja aí o que foi que Elifaz disse para Jó no capítulo 4, versículos 7 e 8. Alguém pode ler? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Pensem junto comigo. O que é que ele está dizendo para Jó? Jó, pense direito. Pense junto aí. Por acaso, Jó, você já viu algum inocente perecer? Ele lança a pergunta para Jó. Jó, onde você viu que as pessoas retas, as pessoas corretas, as pessoas justas, elas foram destruídas? Então, ele está tentando levar Jó a pensar o seguinte: Jó, se você está passando por isso, você não é inocente e você não é reto, cara. Porque nenhum inocente, nenhuma pessoa correta ou justa passa por isso que você está passando. Veja o versículo 8, o provérbio que ele vai citar para Jó. O que é que ele diz? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem, eles cegam. Deixa eu perguntar para vocês. O versículo 8, o provérbio do versículo 8, é verdadeiro ou não? Pastor, aí dá a entender aquele versículo da semeadura. Exato. Gálatas, capítulo 6, Paulo disse: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. A pergunta é ou não é verdadeiro a lei da semeadura? É verdadeiro. É sim. Esse provérbio aqui está dizendo para Jó o seguinte: olha, Jó, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, eles ceifam. É como se eles dissessem o quê para Jó? Você está ceifando o mal, cara. Você está cegando o mal, você está sofrendo demais. Com certeza, você semeou o mal. Por isso você está colhendo. A pergunta é, no caso de Jó, esse provérbio era verdadeiro ou o caso de Jó era uma exceção? Uma exceção. Exceção. Exatamente. A verdade é, gente, que quem semeia o mal vai colher o mal. Isso é verdade. Mas existem exceções. Tem pessoas que enfrentam determinados tipos de sofrimento e que essas pessoas elas não semearam o mal. Mas estão sofrendo algumas consequências. Então, veja, provérbio traz uma mensagem geral, mas existem exceções. Ou seja, é uma aprovação para ser aprovado. Exato. Ok, meus irmãos e irmãs, a gente encerra por aqui, são 21h40. Na próxima sexta, se Deus quiser, a gente vai continuar para a gente concluir essa parte aí de provérbios. Joia? Então, por hoje, a gente para por aqui. Os irmãos, lembrem de ler a apostila. Joia? Cadê Guilherme? Guilherme, você conseguiu verificar se é isso mesmo? É isso mesmo. Depois eu envio para o senhor o comprovante. Eu só queria a dúvida aqui com meu irmão, mas é isso mesmo. Pronto, então tá jóia. Eu vou passar para...
Gente, Deus abençoe a todos e a todas. Fiquem na paz. Até a próxima. Amém. Amém. Amém.